É isso aí. Pode começar falando o nome do senhor. Meu nome é Odair, né? Moro aqui em Mogi, tenho 58 anos. Hoje, né, privilégio aqui de encontrar um amigo meu, né, que eu conheci ainda quando eu era molecão, né? Eu tomava Mole então, conta, prata. eu Vai bem, tomava tá? conta de carro ali na rua Brás Cubas naquele tempo. Eu me lembro ainda como se fosse hoje, eu tinha uns 7 anos de idade. Foi nos anos 70, né? E muitas coisas, né, aconteceram na minha vida. Eu perdi o meu pai muito cedo, né? Minha mãe muito guerreira, com 6 filhos. E como que eu posso dizer, né? Eu conheci o mundo muito cedo, né? Vivia mais sozinho porque minha mãe trabalhava. Mas assim, para graça de Deus, né? Hoje, aos meus 58 anos, já há 5 anos eu sou um pastor. E aquele tempo eu conhecia um rapaz, né, que já vivia num mundo assim, não vou dizer no mundo do crime, né? Porque Deus tem um propósito na vida de todos, assim como teve na minha, também teve na vida do Pedro, né? Um homem que andou por uns caminhos, né? Deus permitiu que ele andasse num caminho, né? E hoje vejo ele, né? Um homem de Deus, um homem convertido, um homem experiente de vida, né? Como que eu posso falar? Conheci ele acho que era já adolescente, né? Adolescente. Tenho na memória assim pouca coisa dos pais dele, dos irmãos dele, né? Na verdade eu só me lembro só de um, né? Mas assim, hoje para mim é um privilégio encontrar o Pedro, para ele aqui hoje na minha casa, né? Veio comer um açaí ele, o amigo Pablo, né? A esposa do Pablo aqui. Então para mim é maravilhoso, sabe? Aonde eu passo, dentro da igreja também, já dei o testemunho meu, porque eu também andei por uns caminhos, né? Uns caminhos errados, né? Porque eu, na verdade, eu não tinha pai. A minha mãe só vivia dentro do trabalho. E o mundo me ensinou, né? Porque diz que o mundo é a maior escola que tem. É a faculdade da vida. E hoje eu tenho o privilégio de poder contar o meu testemunho, porque eu também andei, né, no mundo errado. Eu conheci a cadeia de Mogi das Cruzes, conheci a cadeia de São José dos Campos, né? Passei assim por uns lugarzinhos, também passei, né? Quando eu fiz 19 anos, eu fui preso também, fui para casa de detenção, fiquei uns 4 meses lá, dali já fui para um outro lugar, e eu sempre, graças a Deus, sempre Deus andou comigo, me libertando, me tirando das coisas erradas, né? Conheço ali a Praia Grande, ali Mongaguá, passei por ali também e tive o privilégio de conhecer pessoas que andou nesse mundo, hoje são servos de Deus, sabe? Eu queria, na verdade, eu sempre falo, por que eu não conhecia Jesus quando eu era moleque ainda? Mas Deus tinha um propósito na minha vida, né? Que nem eu falo dentro da igreja hoje, a respeito da vida do Pedro, e falo assim, você já ouviu falar do Pedrinho? Ele falou assim, sim, conheci, já ouvi falar, já vi a matéria dele e tal, já vi ele no YouTube, já vi o testemunho dele, conversando com alguns repórteres até conhecidos, né, na mídia. E eu até falo, você acredita que uma pessoa, ela depois de tudo isso, dessa caminhada, ela consegue verdadeiramente se libertar,
daquilo que fala, esse aí não tem mais jeito? Quantos que não falaram que esse aí ó, não tem jeito? Muitos falam que não tem jeito. Muitos falaram que esse aí só a morte, só morrendo, não. Hoje ele está aqui, hoje ele dá o testemunho de tudo que aconteceu na vida dele. Hoje eu creio que houve uma grande transformação. Hoje é uma nova criatura em Cristo, né? Assim como eu, né? Porque há uma saída, ainda há uma nova chance, né? Assim como aconteceu comigo. Jesus falou, chega, agora vem para mim. Assim foi comigo, assim foi com ele. Eu acompanhei o batismo dele, né? Aqui no interior de São Paulo, onde ele foi batizado. Eu vi pela TV, eu vi foi filmado, né, o batismo dele, e eu vi quando ele colocou aquele avental branco e tava aquela fila linda e todo mundo passando pelas águas ali, né? O velho homem, né, foi enterrado. Ainda falaram, morreu o Pedrinho, morreu para o mundo, porque nasceu em Cristo e hoje ele está aqui para contar uma história, né, para ensinar aos jovens, né, de hoje que o crime não compensa, que tudo isso é ilusão. Muitos hoje, na verdade, estão servindo, né, a coisas estranhas, para não dizer a um Deus estranho, o próprio Satanás, na verdade, né? Porque se todo mundo conhecesse hoje o Cristo vivo, né? O Cristo ressuscito, né? Aquele que ressuscitou, né? Que desceu ao inferno e tomou a chave da morte da mão do diabo, né? E deu, né? Porque a Bíblia fala que Deus amou tanto o mundo que deu Cristo, seu Filho único, para nos salvar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estou eu aqui, está aqui o Pedro aqui, para dizer que o caminho é um só, é Jesus. Esse é o caminho, porque o resto é beco sem saída, né? Conversa fiada, né? Não tem essa conversa fiada, né? Mas pastor. Hoje eu vejo... Uma pergunta aqui. O senhor conheceu o Pedro, o senhor tinha quantos anos na época? Quando eu conheci ele, eu tinha uns 7 anos. 7 anos. Uns 7 anos de idade, assim, eu vi às vezes ele passando assim, e naquele tempo era diferente de hoje, né? Qual que eram as brincadeiras? Vocês brincavam? Vocês brincaram no dia? Não, Vocês eu se conheceram? tinha- Como que foi assim? Como nós temos uma diferença de idade, né? Ele andava com pessoas e eu andava com pessoas. Eu andava com pessoas da minha idade, né? Quer dizer, eu tinha 7, ele já tinha 14. Mas eu já sabia dele, eu já sabia do caminho dele, entendeu? Eu já sabia os caminhos dele. Até aí você já tinha escutado história falado sobre o Pedro já? Porque naquele, que nem eu falei pra você, naquele tempo era diferente. Naquele tempo lá, quem não fazia parte era aqui. E quem fazia parte era ali. A nossa roda era um e a roda era outro. Mas quando o Pedrinho passava, naquele tempo assim, a turma já falava, lá o Pedrinho, tá lá o Pedrinho. Já andava com outro pessoal. Era o pessoal da época dele. E quem lembra mais é ele, de nome, essas coisas, né? E eu digo assim, o Pedrinho, sempre conheci ele e nunca vi ele na maldade. Sempre foi um rapaz, um jovem bem. Tudo aconteceu conforme tinha que acontecer, porque tudo isso existia um propósito. Naquele tempo eu não entendia isso. Se uma mãe visse um filho de 8 anos, um rapaz de 12, 13, que já, né, usava uma droga ou algo assim, a mãe já catava rapidamente seu filho, não quero, não deixava nem ficar na rua. Era diferente. Eles tinham uma visão diferente. Eu não, né? Eu com 10 anos de idade, eu já fumava. Eu com 12 anos, eu já fumava maconha. Aos 13 anos, eu já fiz coisas erradas, sabe? Nesse tempo aí, o senhor conheceu o Pedro e quem mais da família dele o senhor conheceu? Eu me lembro vagamente da mãe dele, né? A irmã dele, a sua irmã Neide, Rose, como que é? Rose. Rose.
Hoje, a Nazarete, a Ângela, Isso, a Clarice. Joaquim, A Clarice é pastora, né? Eu moro com ela. Então, a pastora, né, hoje ela... Eu moro com ela, agora lá em Coquara, na Rua 2. Então, eu lembro deles vagamente, assim, aquelas irmãs, tudo jovem, pequena, né? Também, 10, 12. O senhor lembra assim, qual eram as roupas que usavam assim? Como que eram as vestes assim que as pessoas usavam nesse tempo? Aquele tempo lá era... Eu ainda usava, eu lembro das minhas calças de tergalzão. Na boca de si. De boca de sino, aquelas calçonas de quase mais ou menos assim, né? Assim, as calças, Quem usava tênis era bandido. Aquele Hoje tempo tá normal. era conga, aquele tempo era conga. Quem usava touca também. Touca, Hoje tá normal. Hoje é normal, né? Hoje não. Mas era diferente, já era aquela veste. Essas eram as vestes dos homens. E as mulheres se vestiam como mais? Assim. As mulheres também Cada usavam. Também? que usava era prostituta. As mulheres, É, as mulheres. É verdade mesmo. Tinha umas vestes assim, usava também calça de boca larga, porque era moda, né? Era moda, muito conjuntinho, aqueles conjuntinhos, as mulheres usavam muito conjuntinho, né? Naquele tempo lá a prostituição não era tão assim, como se diz assim, Era difícil ter uma zona ter. Tão público, né? Não era uma coisa, era diferente. Uma mulher, quando ela ia se prostituir, ela pegava o trem e ia para longe. Outra cidade. Ela ia para longe. Hoje não. Hoje é diferente, né? Hoje, se você vê aqui, passa uma jovem bonita aqui, então, quando você vai ali você vai aqui na Rua Ipiranga ali na Rua Brás Cubas ali, você encontra ela, até uma mulher casada. Porque hoje é profissão, né? Hoje, infelizmente, né? Para alguns, né? É Você profissão. Acha isso como auxílio emergencial, né? Vixe, tá complicado, a fila tá complicado. grande. Hoje, infelizmente, está desse jeito. Pera aí. É um recurso, né? As mulheres que hoje... 12h29. E o senhor presenciou algum crime que o Pedro cometeu? O senhor chegou a presenciar? Quando aconteceu o caso do pai dele, primeiro da mãe dele, eu não presenciei, mas foi o maior comentário, né? Foi o maior comentário que houve. Esse daí ele já estava preso. Já Pedro. estava preso. Sim. Isso, já estava preso. Então, esse foi o ápice de quando eu cheguei, tá? Na história, assim. Eu não convivi com ele. Quando menor, assim, no tempo que você conheceu, você não presenciou nenhum? Não, eu não estava presente com ele quando aconteceu, assim, o crime. Porque a maioria das coisas que aconteceu com ele foi na caminhada dele, né? Eu digo assim... Mas você ouvia falar sobre o que tinha acontecido? Sim, sempre ouvi falar, porque eu, na verdade, eu com 14 anos, foi quando eu verdadeiramente, com 14 anos, eu entrei, na verdade, pro crime. O senhor também já foi do crime também? Sim, eu já passei, já tive muitas situações, tá? Mas é aquele negócio, né? Eu, graças a Deus... Já ficou preso também? Já fiquei preso. Mas ficou preso junto com o Pedro em algum lugar ou não? O Pedro foi para outros lugares, né? Foi para sistema, essas coisas. Eu não, eu fiquei preso aqui na cadeia de Mogi, fiquei preso na cadeia de São José dos Campos, né? Passei 4 meses na casa de detenção, no pavilhão 8, e depois eu falei, não, eu preciso trabalhar, né? Porque eu tinha família, né? Meu filho nasceu, eu tinha 17 anos, eu fui pai. E eu rapidamente comecei a pensar nesse meu filho. E a partir daí eu parei, assim, eu sempre trabalhei, né? Eu com 19 anos eu consegui um emprego maravilhoso na Eletropaulo, eu até perdi por causa de tráfico, né? Eu fui preso em flagrante
no Jardim Camila, né? Com 1 quilo de entorpecente. E o rapaz pegou o documento meu e falou, eu não acredito, cara. Você trabalha para o governo na Eletropaulo e você está traficando. Eu poderia sugerir de trocar com você, porque eu queria ter seu emprego. Né? E eu fui em flagrante, eu fui para... Me levaram na empresa e falou, tá aqui seu funcionário. Ó. E a partir dali pediram a minha demissão. E daí eu fui mandado embora. Da época dos senhores, assim, que vocês se conhecem lá de antigamente, vocês recordam algum nome? Ainda tem mais alguma pessoa, assim, que Trator, esteja próximo, que vocês Tanaka, tenham visto? Você tá na onde? aqui na Mogi, Na cadeia. na cadeia. O que matou aquele moleque lá. É. Tanaka é meu parceiro. Então, Tanaka. É o Tanaka. Você conheceu o Tanaka? Conheci. Tanaka é o que te ensinou, Pedro? Alvino. A lutar? Alvino, Alvino, ele esse mesmo. Dia cabuloso. Gente boa. Esse daí é o mesmo que passou pelo Carandiru, Ele ia Pedro? matar o Foy, viu? O Foy chamou o Foy, né? morreu lá em Bertioga. Afogado. Afogado? Afogaram ou ele morreu Eu afogado? acho que afogado, né? Porque, né? Porque o Alvino chamou ele no pé da escada lá onde desce São João, aquela rua lá. Mas quem saiu na porta não foi o Foy, foi o moleque. Aí ele apertou pensando que é o Foy, Pensou que era matou o Foy, ele. matou enganado. Esse Tanaka é o mesmo que se passou no Carandiru com você, Pedro? O Tanaka? É. Tanaka é meu. É esse mesmo? E o senhor conheceu também? Você conheceu Professor na... de jiu-jitsu, De né? karatê que me Karatê, ensinou, é. que quebrava Ainda é vivo ele ainda? É, eu não sei onde Não sei não. também que sumiu. Olha. Ele que me ensinou como é que quebra, ensinou uma parte de luta ele, cara. Tanaka, ele era conheceu professor de defesa Karatê, pessoal. digamos. O senhor também treinou com ele? Não, eu não cheguei a treinar porque quando eu estava na rua, eu gostava de levantar peso, né? Eu fazia academia no Haroldo, lá no Mogilar. Então eu era mais grandão aquele tempo lá. Agora eu já estou Mas eu aprendi com ele na cadeia. na cadeia. Nós fomos juntos para descer. Aí, Nós fomos juntos no mesmo bonde. não é bom Aí eu tinha, que daqui. tomar, Aí. aí eu tinha que tomar conta dele lá porque é foda. Tem algum que o senhor encontrou assim, que seja da época do senhor? Na cadeia? Na rua hoje? Na rua. Hoje. O Chiquinho, esse que nós estávamos conversando, nós é da mesma época. Foi a mesma É 2 anos mais velho que Ele, eu, mas irmão, nós somos ele, da irmão. mesma época, né? O Fião. Fião, Biju. Biju, falecido Biju, Fião, O irmão Carlão, É né? tudo, né? E assim a gente Agora o resto era tudo mulher, era tudo criança. tudo criança. Eu era aquele moleque que estava sempre por perto. A minha mãe falava assim, Arteiro. onde você estava? Eu falei, mãe, eu estava ali. Você estava no meio daqueles maloqueiros, né? Porque já era, né? Assim como meu primo, o Rabeiro, ele já vai fazer, ele está na casa dos 70 anos. Também da mesma Mas época. tá com 70 já? Não, ele está encostando, ele está na mesma. Eu não sei direito, eu ia até perguntar. Mas eu lembro quando o Rabelo estava, ele é de Suzano, e ele tinha saído da casa de detenção e a gente andava junto porque ele gostava ele gostava de assaltar joalheria. O negócio dele era joalheria e depósito de gás, que eles davam dinheiro, e ele andava com uma bolsinha assim, pequenininha assim, e ele tinha uma carteirinha da polícia civil. Quando a polícia falava, para aí, ele fazia assim, eu sou da casa, desculpa aí, ir embora. E ele gostava de andar comigo, porque ele falava assim, você é o único parente meu que é apetitoso. Que dá sorte. Ele falou, quando eu encontro com você, a minha mãe odiava quando falava assim, ó, tô indo pra Suzano. Ela falava, Jesus. E aí o que acontecia? Porque sabia que eu e meu primo, algo ia acontecer, né? E assim, e eu era novo, eu era muito jovem, mas porém eu era um menino apetitoso para o crime, sabe? Eu sempre fui. E Deus sempre me deu os livramentos, muitos. Quantas vezes assim, eu estava com 2, 3, 4 pessoas, a polícia chegava e enquadrava nós, Quando eu olhava assim, tijolo, um monte de coisa de droga, e a polícia olhava assim para mim, assim, como eles eram mais velhos,
já conhecido, chegaram até a falar para mim, ó, você, ó, vaza, porque eles já eram, eu era primário, na verdade, eu era primário prematuro, né, no crime, no mundo do crime. Agora eles não, eles já eram, já tinham entrado, cada um já tinha 212, o outro já tinha um 57, o outro já tinha uns 221, tal, e eu tinha 16, eu tinha 55, eu tinha as coisas menor. Então, eles eram o foco, porque eles eram conhecidos, sabe? Porque eles já tinham mais estrada. Então, eles tinham um particular com o pessoal, né? Porque eu acho que era, para eles era uma medalha que eles ganhavam no currículo dele, né? De falar assim, ó, se pegasse um Pedro para prender, né? Dava ibope para eles, né? Ó, o sargento prendeu, Terminando já. o sargento prendeu fulano, não é? O sargento prendeu o Odair, se colocar no jornal, por exemplo, né? O jornal vão comprar 100 exemplares, se tivesse o Pedrinho no jornal. Se tivesse eu, acho que ia vender só 2. Vai dar lucro. Não é não, Eita, nós. É